porque eu vou deixar tudo que Suzana tiver de falar. Ela fala demais pelos cotovelos. Às vezes ela fala que ela vai ligar para mim e falar uma coisa rapidinho. Eu durmo, acordo, ela ainda está falando. Então, eu vou fazer a prece inicial. Eu coloquei essa música hoje para nós propositadamente, porque ela vai falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente esteja cada vez mais aberto para ouvir falar de Jesus. Então, essa música de Tim e Vanessa, que ela já é uma prece, ela já faz esse excelente trabalho em nós, já faz essa conexão quando a gente se permite, obviamente. Então, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos conhecimentos, mais uma vez. Nosso curso está acabando este ciclo, mas outros virão, já estão encaminhados, graças a Deus. Queria dizer para a Dina, que é a nossa convidada de hoje, a Diná, lá em cima, que eu estou muito feliz que ela está participando, tá? Então, vamos fazer a nossa prece de hoje, dedicada ao nosso próprio conhecimento acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, pois eu tenho certeza que ele é o divisor de águas em nossas vidas. Para tanto, eu vou até mesmo fechar a minha imagem, tá? Para que a gente possa não se dispersar tanto. Divino Mestre Jesus, hoje falaremos contigo de maneira bastante especial. Felizes que estamos, portanto, por esse momento. Refrigera, Senhor, as nossas almas. Ponte no coração do homem a esperança, a fé e a caridade. Onde, Senhor, na nossa consciência, o germe, mais uma vez, que fará nascer a nossa própria noção de paz interior. Jesus, que nada mais nos pede a não ser amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Faz-se presente, Senhor, em meio de nós mais uma vez. Que a vossa centelha divina, que é capaz de abrasar a terra, abrase os nossos corações. Que o vosso amor se derrame em cada um de nossos lares. Mas, Senhor, o Senhor que já habita em cada um de nós, faz-se presente nos lares atribulados, nos corações angustiados, nos pensamentos sombrios. Entendendo que o mal é apenas o esquecimento momentâneo do bem, faz, Senhor, que a vossa centelha germine também nos corações que teimam a se distanciar de ti. Felicidade é falar em teu santo nome. Portanto, agradecidos que estamos, vamos embalando a nossa preletora Suzana em amor, paz e luz, e que ela tenha a vossa inspiração. E eu tenho certeza que ela tem. Que assim seja, graças a Deus. Fica à vontade, Su. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô tentando ligar os negócios aqui, não tô conseguindo, não. A Tá me gente não ouvindo tá te aí? vendo ainda, de novo. Vai que seu celular também doido.
Então, ele tava com a câmera aqui e não tá voltando, não. Ei, eu não gosto de falar assim escondida, não. Espera que eu vou sair e vou entrar de novo. Um minutinho. Tá bom, tá bom. Pronto. Eu sei que a beleza aqui não ajuda, não, mas é o que existe, né? E tem que compartilhar. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Thay, pelo convite. Obrigada a vocês desde já pelos ouvidos. E eu só tenho 40 minutos, né? Então tem que andar rápido aqui porque eu falo mesmo. E quando falo do Evangelho, tem tanta coisa no Evangelho que a gente quer falar, mas ainda bem que o livro já traz aqui, já sucinto, já direto, objetivo, o que é para ser dito, para a gente não devagar muito, né? Então, vamos começar já indo direto no ponto, né? O tema, né, o capítulo 16, fala o esboço do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E era uma curiosidade minha, eu achava que o primeiro livro que Kardec tinha escrito era o Evangelho. Não sei porquê, mas eu achava que o mais importante tinha que ser o primeiro, teria que ter sido escrito primeiro. E eu pensava assim. E aí depois eu descobri que não, né? Que, na verdade, ele é o terceiro livro. E aí, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e depois que veio o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, eu vou ficar olhando aqui, porque para eu não me perder nos temas aqui proposto, tá? No meu celular, e, e não esquecer os detalhes importantes dessa aula. No Livro dos Espíritos, também é uma curiosidade, que eu também vim saber recentemente, não sei se isso agrega alguma coisa ou não, mas eu acho interessante que ele é dividido em 4 partes e que é um esboço ali, cada parte fala um pouco focado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médios, Céu e Inferno e a Gênese. Eu não lembro agora para falar exatamente os capítulos, as partes ali, mas ele é mais ou menos dividido nessas partes para entendimento. As perguntas, não é que é focado nesses livros, mas que tem direcionamento. E tanto é que Kardec vem e nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo para ele focar mais na parte religiosa, porque embora no Livro dos Espíritos tenha alguns pontos, fundamento, mas ele não especifica, ele não vai direto ao nosso coração para ser o consolador, realmente o consolador prometido, né? É mais uma fonte de esclarecimento. Daí, vem em abril de 1864, o Espiritismo entra numa nova fase, né, que é o aspecto religioso da doutrina, com esse lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que antes ia ser chamado de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, sim, outro ponto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no Novo Testamento, da Bíblia, né? Só que ele não se atenta aos fatos históricos do Testamento, do Novo Testamento, da história de Jesus, mas se atenta mais na parte moral do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus para todos nós.
E isso também Kardec põe no livro, né, no Evangelho. E qual o objetivo do principal do Evangelho segundo o Espiritismo? O objetivo principal dele é reviver, reavivar em nosso coração, na humanidade, o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, o cristianismo, que é o cristianismo? Vem de Cristo, do cristão, de Jesus. E nós sabemos, né, do marco que Jesus é para nós, na nossa existência, tanto é que tudo começa a contar, inclusive, o tempo a partir de Jesus, né? Então, ele vem trazer uma grande transformação. Antes dele, e aí nós vamos fazer assim um breve antes e depois, e por que chegou então o Espiritismo agora em 1800 e tanto, depois desse intervalo aí, o que aconteceu, por que foi necessário agora o Espiritismo, e qual o objetivo dele nesse momento. Então, antes de Jesus, existiam as leis mosaicas, que são as leis civis, né, para regular o povo, para controlar aquele povo que existia, como hoje existe Constituição. Então, é adequada ao povo da época, à cultura. E aí Jesus ele vem trazer os ensinos morais para todos nós. Então, quando... deixa eu ver se estou pulando alguma coisa aqui. Tá, daí Jesus, então, vem. Nesse momento que ele vem, a gente pode pensar assim, mas Jesus não tinha a sabedoria, o povo não tinha sabedoria, não tinha entendimento para poder receber tudo isso que Jesus trouxe. E, na verdade, a nossa leitura de hoje nos mostra detalhes assim que sim, na época, na Grécia, se trabalhava muito as artes. Em Roma tinha biblioteca muito voltada para ciência, filosofia e até para a religião, a política, os ensinos, as instruções, era cultivado muito a inteligência, a cultura, a instrução. Então havia tudo isso nessa época. Então imagina aí um local, uma região que existia instrução, inteligência, pessoas intelectualmente mais evoluída, a arte, nossa arte, ela é tão sensível, tão sutil, tão delicada, né? E tudo esse contexto de aprendizado, de instrução, só que não havia educação moral. E aí, do lado dessa cultura, existiam alguns costumes muito estranhos e bem contrário de uma educação equilibrada, uma educação moral, que era, o livro até coloca assim, que a mulher era tratada pior do que se trata um cavalo, que os cativeiros todos eram flagelados, se alguém errasse, era muito, desrespeitado. Os pais podiam ser vendido, podia vender os filhos, desculpe. E se o povo errasse, na verdade, eles podiam ser marcados com ferro e ser escravo. Tem coisas que eu não gosto nem de falar, porque é muito forte, mas a verdade é que havia muita atrocidade. As crianças, quando eram fraquinhas, elas eram punidas com a morte, pensa aí. Os enfermos eram abandonados, as adultas apedrejadas. E os governantes, eles se achavam no direito de fazer o que quisesse com o povo. Como se fossem donos
isso, sem prestar conta. E tudo isso a gente pode ver um pouco mais detalhado no livro Paulo Estevão, não sei se vocês já leram. Eu super indico para entendimento dessa aula, e não é nem entendimento intelectual, é da gente transbordar em nós o sentido do amor. O que é esse amor? Qual que é a profundidade desse amor que Jesus ensinou para todos nós? Então, nesse livro, a gente consegue sentir um pouco mais perto, onde que os cristãos eram jogados no circo e as feras, os leões, né, devoravam os homens e a plateia aplaudia tudo isso. Pensa que atrocidade, não é isso, né? E aí, quando Jesus chega, ele marca essa nova mentalidade, um novo mindset que Jesus instalou na humanidade. Uma mentalidade de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de bondade, de amor, para que ele, o tempo todo, a vida dele toda, ele ensinou o perdão, ele ensinou o amor, a servir, a trabalhar em bem do próximo. E ele foi tão exemplo, ele foi uma presença tão amorosa e tão dedicada, que quem estava por perto, muitos se transformaram, muitos sentiram a sua presença e largaram a sua vida para seguir a esse caminho de bem, do amor, de buscar transformar essa humanidade nessa nova mentalidade. E aí começa a aparecer o coração educado das pessoas, a gentileza das pessoas, a doçura, e tudo isso inspirada por ele, porque Jesus, quando ele, nos seus momentos de morte, né, apedrejado, crucificado, o que ele lembra nos seus últimos suspiros? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E se a gente voltar isso para a nossa reflexão interna, quantas vezes no nosso dia a dia que alguém olha torto para a gente já está querendo bater, a gente já quer xingar, a gente já quer falar bravo com a pessoa. E Jesus, com tanta possibilidade de reclamar, tanta razão, vamos dizer assim, ele simplesmente diz a Deus para perdoar todos que não sabem o que fazem. E assim pensamos nós, quando a gente parar para julgar os nossos irmãos, da gente lembrar que a gente não tem direito de julgar. Se Jesus, na sua perfeição, no seu amor tão puro e que tinha domínio de todas essas impurezas, essas más inclinações, esses defeitos, ele não se achou no direito, ele não julgou ninguém. Quem somos nós para julgar? Então, quando a gente julga porque nós estamos doentes, a gente lembrar disso, é o nosso coração que está precisando ser perdoado primeiro e a gente pedir perdão a Deus. E aí, voltando, então Jesus vem, instala essa nova mentalidade. Muitos, como Simão Pedro e todos os outros trabalhadores, os discípulos, né? Eles vestem a camisa e vão para esse trabalho social, casas, na verdade as igrejas, né, que eram formatada na época, inclusive, lembra-nos aqui, né, que é parecida com as casas espíritas, as mais simples, né, implantada nessa nossa era. Então, eles dedicam a sua vida para ajudar o próximo. E muitos, até aqueles mais endurecidos, os mais afortunados, conseguiram sentir no seu coração e mudar a sua percepção sobre a vida.
e conseguiram mudar direcionamento. E aí a gente fala assim, nossa, que lindo, né? Essa beleza, esse cristianismo primitivo, muito lindo. O que aconteceu depois? Infelizmente, essa beleza, ela foi se perdendo ao longo do tempo e foi alterando as palavras de Jesus, foi alterando esse significado conforme o interesse próprio de cada um. E lá em 607, o imperador romano Focas instituiu o papado, a ascendência do bispo de Roma sobre todos os demais. E outro episódio que fortalece mais a arrogância, esse poder sobre todos, é quando, lá em 1870, a infalibilidade papal, né, que aí dá mais ainda poder para esses dominadores da época política, essa religião, religião no sentido de grupo de religiosos, né? Religioso entre aspas, né? Para eles fazerem os seus mandos conforme seus interesses. Daí, daí para frente, muitas guerras, muitas mortes aconteceram, pior ainda, diziam que é em nome de Jesus. Falava que estavam defendendo Jesus, mudaram tanto, né, a linguagem de Jesus, conforme seus interesses, que aquilo que é contra o que Jesus pregava, eles praticavam, falando que era em nome de Jesus. E depois, piora mais um pouquinho, São Gregório IX, em 1231, que ele consolida o Tribunal da Inquisição. E aí, fortalece ainda mais as criminosas flagelações. E aí foi juntando tudo isso, olha, tanto tempo foram se passando e os bispos, sacerdotes, todo esse clero, políticos que já não se sabe mais o que era um e o que era outro, né? A isca da história, e eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão eu falo besteira, mas o que eu entendo que um e outro na época, acho que o clero mandava mais do que a política, e ele distorceu todo o ensinamento de Jesus. Muitos que eram realmente seguidores da doutrina cristã, fizeram muitas coisas, muitas ações para reverter isso, mas a força era muito maior e prevalecia. Cada um venceu conforme a si mesmo as suas lutas, mas a humanidade prevalecia nessas atrocidades, em mortes sangrentas, em perseguições muito grandes. E perdeu a pureza do cristianismo. E aí, quando, em 1864, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem para resgatar esse cristianismo redivivo, que é o ensinamento de Jesus, que é trazer a pureza, que é trazer a simplicidade, o amor. E no tema de hoje eles focam muito
né, que eu acho muito interessante no ensinamento que amar ao próximo, né? Tem a frase que ele coloca, né? Amareis vosso próximo. Antes eles entendiam assim: amarei o próximo e odiai os vossos inimigos. Quem é do clero, quem é meu amigo, quem me traz algo de importante, esse faz parte, esse eu amo, esse eu protejo. E aquele que não, eu persigo, eu mato, faço tudo de mal. E aí vem Jesus, né, na ideia do cristianismo, agora do Evangelho segundo o Espiritismo, voltar a dizer: amai os vossos inimigos, perdoa-os, fazei o bem por todos eles. E coloca-nos a reflexão: o que de benefício nós temos de amar o que já nos ama? A gente precisa do esforço de amar quem nos odeia, que não nos entende. Esse é o esforço mais agradável a Deus, a Jesus. Então, nosso trabalho maior nessa vida, que eu percebo, se a gente saísse dessa vida, dessa encarnação, entendendo só isso, eu acho que a gente já sairia dela vitoriosos. Já é tudo. Só tem uma coisa na vida que a gente precisa. A gente fica buscando sentido para tudo, querendo atingir metas, objetivos e sonhos, não sei o quê, que eu quero ser, que não sei o quê, tem mil coisas. Mas se a gente aprendesse a amar nossos inimigos, amar, como diz o Evangelho, não é ter por eles o mesmo afago, carinho, trazer para casa. Não é isso, é diferente. Pelo menos não no início, mas é pelo menos, no mínimo, é não guardar ódio, rancor, nem desejo de vingança, nem pensamentos ocultos, é deixar-nos disponíveis à reconciliação, é não desejar nenhum mal. E nem em pensamento. Na verdade, se já está no pensamento, já é tudo. Não precisa nem dizer, não precisa nem falar, nem agir. O pensar e agir já é a materialização, mas está no pensamento, algum momento ele vai materializar. Então, se a gente tem algo, inclusive na outra parte do Evangelho, né? Se a gente tem algo contra o nosso inimigo, vai lá, reconcilia com ele e volta para falar com Deus. Perdoa. Jesus perdoou até o último segundo. Na maior dor, aí a gente vem e fala aquela coisa assim: ah, mas eu não sou Jesus. Mas a gente também não está, a gente, né? Jesus também não está pedindo para a gente perdoar no meio da morte, sendo flagelado. Jesus está pedindo para perdoar quem não te dá um bom dia. Olha a diferença. Então isso está na nossa alçada. É perdoar quem não soube falar com você direito. Aí você parar assim: se eu tivesse no lugar dele, será que eu faria a mesma coisa? Eu faria diferente? Mas você no meu lugar, eu no seu lugar. Não é eu como eu no seu lugar. É eu sendo você. É diferente você parar e pensar que poderia ser você. E como que você gostaria de ser tratado se fosse você na condição do erro, na condição da falta, na condição da arrogância?
a gente se colocar no lugar do outro e ver que nós somos muito falhos, nós somos passíveis o tempo todo de erro e necessita de perdão de Jesus, de perdão de Deus. E também nos traz o Evangelho, nos primeiros do capítulo 5 ao 10, ele vem trazendo as bem-aventuranças, famosas bem-aventuranças. E disse que se perdesse todas, diz isso, né? Luta aqui. Se perdesse todas as escrituras e que se salvasse apenas as bem-aventuranças, tudo estaria salvo. E o que tem nas bem-aventuranças? Tem, deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui, do 5. Bem-aventurados puro de coração, os pequeninos, os mansos e pacíficos, os misericordiosos. É isso. Então, nós temos essa missão conosco mesmo, de sermos um pouquinho melhores do que nós já fomos. E se a gente olhar lá para trás, essa história toda que passou, o cristianismo, será quem fomos nessa história? Se hoje a gente está aqui, ainda aprendendo tudo isso, arrastando, e lá atrás, quem éramos? A gente fala que era o leão, né? Nem consciência tinha de tanta evolução, mas é uma forma da gente se isentar, que provavelmente a gente estava lá batendo palma. Aí tem os dois lados da gente olhar para tudo isso. Olhar, nossa, olha quanto eu já errei. E também olhar, nossa, olha o quanto eu já evoluí. Eu não faço mais isso. Eu não tenho coragem de mais fazer isso. Aí vai, então tá bom, agora eu vou tirar umas férias que eu já evoluí bastante. E aí, nós estamos nessa encarnação com outros objetivos. Nós vamos pensar assim, nós viemos com algumas metas nessa vida. A gente pediu a Deus, a gente pediu a espiritualidade para estar aqui. E principalmente nesses últimos momentos desse mundo de expiação, quantos gostariam de estar aqui? Nós somos muito sortudos de estar fazendo parte dessa equipe de trabalho e ao mesmo tempo de aprendizado. E a gente pediu para estar aqui para aprender. A gente pediu para estar aqui para evoluir. Aí a gente chega aqui e esquece do que nós queríamos tanto fazer. E, gente, eu não sei como que fica a cabeça de vocês, mas eu convido a refletir, não sei se faz sentido, mas vamos lá. A olhar para tudo isso, não do jeito aquele religioso peguento, aquela fé peguenta. Se faz sentido para vocês, tá tudo certo. Mas no sentido assim, que eu quero dizer assim, isso é racional. Por que que é racional? Olha, até fala assim, existem as duas leis. A lei que Jesus instalou, que é a lei de Deus, e a lei cívica, que é a lei de Moisés. A lei de Moisés muda com o tempo. A lei cívica, ela muda conforme o povo, a cultura, o lugar. E a lei de Deus, ela nunca muda. Por que ela nunca muda? Porque ela
não faz parte desse plano. Então, gente, a gente vem com a mochilinha nas costas, a mochilinha vem com talentos, capacidade, com conhecimento, mesmo que a gente não acha que não tem, a gente tem muito conhecimento. É só a gente chegar no ponto de ativar aquele conhecimento, ele vem de forma intuitiva, ele vem de forma que você não sabe nem como, mas o aprendizado ele chega na hora que você vai de encontro a ter ele, o conhecimento, o aprendizado, o seu talento. Nós temos uma história em nossa célula, uma memória que vem de milhares de tempos. E aí a gente vem com essa mochilinha cheia de tudo isso, cheia de vontade. E aí vem pelos nossos pais que dão a vida pra gente, que passa tanto perrengue para nos dar educação, para nos dar vida, para nos dar um mínimo de discernimento, para ser adultos de bem. Não tem nenhum pai, por pior que ele seja, que ele falou, quero que meu filho seja muito mal, que pelo menos que eu já tenho ouvido na história, pode ter, né? Que eu quero que ele seja muito ruim, muito mal, que ele se dê mal. Todos os pais querem que o filho se dê bem. Ele pode errar, mas eles estão sempre tentando acertar. Por que eu falo isso? Porque todo o nosso processo de vida vem com as pessoas certas, no lugar certo. E a gente com a nossa mochilinha, para a gente usar os nossos talentos, conforme a gente vai andando e aplicando e fazendo crescer aquilo que nos foi confiado. E aí a gente tem dicas nem seria a palavra, mas orientações fortíssimas, importantes do mundo espiritual. E mais que isso, Deus manda um Cristo planetário para se instalar entre nós e sua luz ressoa 2000 anos depois e vim aqui mostrar para a gente de que eu queria tanto de que essa luz, por exemplo, hoje, essa força, esse amor puro de Jesus, não é aquele Jesus piegas, não, é aquele homem ou aquele espírito que foi tanto amor, e de tocar nele, as células vibram nova e se curava para quem estava sintonizado com esse amor. Que é aquela luz tão profunda de que se a gente entrar na conexão hoje, é capaz da gente curar também. A gente acreditar em nós, na nossa fé, e de lembrar que Jesus continua no leme, Jesus continua com a gente, e a gente sentir isso no coração. A gente não sei, mas o que eu entendo até hoje, a gente não vai sentir isso aprendendo matemática, aprendendo contas financeiras, ganhando dinheiro, fazendo negócio, nem trabalhando e nem estudando o livro dos espíritos sozinho e nem só fazendo um trabalho social, mas é a gente se mergulhar em nossa fé, em nosso amor, naquilo que tem de essência dentro de nós, acreditar nessa conexão divina e fazer isso, sabe, eclodir em nós. Não vem de uma forma teórica e não vem aqui para o nosso cérebro, não vem aqui para o nosso coração. E essa experiência é a experiência mais marcante de todo espírito iluminado que já ouvi, pelo menos que eu já ouvi, que encarnou na Terra. Quem que escuta pessoas se iluminando, se transbordando de felicidade porque conquistou bens materiais, porque conquistou posses, títulos na carreira. Não existe,
Por mais grandioso que que o ser foi na Terra, ele angariou para si as qualidades da alma e não as qualidades intelectuais, as qualidades que é da nossa mentalidade. É importante? Claro que é extremamente importante, tanto é que se a gente tem uma coisa a gente tem, e não tem a outra, a gente tem que buscar, porque a gente vai encarnar num plano para aprender ciência, se a gente não souber, aprender engenharia, se a gente não souber. Mas o que conduz o ser até aquela área de forma pura, viver pleno, a viver por amor, a viver em paz, é essa religiosidade que Jesus veio trazer. Você imagine sei lá, um homem indo para a Lua, né? Vamos, não sei quais são os melhores carros do mundo aí, os mais, né, que busca. Por que eu falo isso? Porque a maioria de nós está nessa vida, buscando, correndo. Eu mesma acabei de chegar do trabalho e a gente trabalha, a gente sai para trabalhar, o sol não chegou, a gente volta, o sol já foi embora. Né? Então, se eu chegar no meu trabalho e eu não lembrar que aquele trabalho, ele só está lá para mim construir, a ser uma pessoa melhor, a eu usar a minha religiosidade naquele trabalho, aí eu ver aquele irmão no trabalho como um outro irmão e eu fazer por ele no trabalho, não é na casa espírita, não é na igreja, não é só, porque é muito pouco, é uma hora que a gente vai, que a gente vem aqui. Então é onde a gente tá, a gente amar aquele que te manda um e-mail torto, é aquele que não fala com você no corredor, é aquele que te denuncia para o chefe, é aquele que não te ajuda como colega, é aquele que não te dá bom dia como vizinho. São esses que nós devemos amar. É agora, é onde a gente está. E a gente fazer o evangelho não é um dia, não é um conhecimento. É o nosso desafio de lembrar disso. Somos seres espirituais. E nada que a gente fizer, se não tocar nossa alma, nos vai trazer tamanha felicidade. Ah, mas eu senti realizado por ter, sei lá, comprado um negócio que eu queria muito. Daqui 5 anos esse negócio vai te trazer felicidade? Da mesma forma que você está sentindo agora? Você tem certeza que ele é eterno, que ele vai continuar com você? Que nunca vai mudar? Então essa felicidade ela pode ser temporária. Agora a felicidade da nossa alma, ela continua. Você está no meio da pior coisa da sua vida, mas você tem dentro de você a chavinha que liga com Deus, que liga com Jesus, que você respira e volta ao seu estado de paz e que você sente que nunca está só, que tudo isso é divino, ao mesmo tempo que é material, é divino e que passa, e que tudo de bom que existe nele passa tudo, e tudo de ruim passa tudo também. E o que fica é o que a gente agariou na nossa alma, no nosso espírito. E conhecimento, você já ouviu falar de alguém que perdeu a memória na velhice? E por que isso não pode acontecer com qualquer um de nós? Conhecer, 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 evoluir, 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 no conhecimento, no aprendizado. Aí eu chego na velhice, às vezes nem tão na velhice, e a gente perde a memória.
Para quê? Aí fala, mas e o sentimento? O sentimento você não perde, você é o que você é e não importa o que aconteça, ele é sempre seu estado dali para frente. Você nunca retroage no que você é. Então, fecho aqui, deixando uns minutos para vocês falarem, discordarem, opinarem, comentarem, tudo sobre isso. Trouxe alguma reflexão, que a ideia hoje é falar sobre a reflexão, é sentir, olhar para essa história, o que o Evangelho vem trazer e concluindo, de verdade agora, faz Evangelho no lar, use Evangelho, pelo menos, né, uma vez na semana, e o Evangelho no lar, você escolhe um dia, uma hora fixa, que é um compromisso que você tem com a sua espiritualidade. Põe um copo de água para ser fluidificada, se não quiser pôr água, mas faz o Evangelho, tem esse momento de conexão com sua casa, ali se instala um canal de luz com Deus, com o divino, com a proteção divina. E por ali você se fortalece, você se protege, você se purifica com disciplina, determinação e trabalhando em si, sempre abrindo o evangelho e falar é para mim. Porque se a gente falar assim, nossa, isso aqui não é para mim, é para alguém, eu descobri errado, infelizmente, não é que dá errado, não, não dá nada. Agora, se parar assim, tá, eu não entendi agora, mas eu vou ficar refletindo durante a semana e peço a Jesus que me mostre quais, em algum momento da minha vida, da minha rotina, da minha semana, onde que Ele quer encaixar isso na minha vida, me ensina e abra o coração para entender, a viver, por mais doloroso, e o doloroso é do ego, por mais intransponível que seja o seu ego, só depende de você soltar ele e ser quem você é. Ir lá com a sua verdadeira felicidade. Viu, Thaís? Parei antes do tempo. Corri, depois parei. Você não correu, não, Tu. Você não correu, não. Eu tive algumas coisas das quais você citou, assim, na verdade, eu não anotei, mas eu queria ter anotado. E ontem a gente estava falando justamente de valores espirituais, né? E é algo bem similar com o que você estava, com a linha de raciocínio que você desenvolveu acerca do Evangelho, porque porque é isso, o Evangelho é isso, né? É nós cultivarmos os nossos valores espirituais. E aí eu fiquei pensando quando você falou da questão assim, quando você compra uma coisa e essa coisa assim te causa essa, que na verdade não é nem felicidade, né? A gente acha que é felicidade, mas é uma alegria, porque a felicidade ela tende a ser algo se não permanente, mas mais próximo do permanente, assim, algo que a gente alcança. E a alegria ela é um êxtase. Então, por isso que a gente cai tantas vezes no nosso próprio vazio e a gente acaba desenvolvendo desejos que não são nada funcionais para a nossa alma, né? Que são essas alegrias, as alegrias do consumo. E nós estamos muito envoltos nisso. Então a gente quer muito alguma coisa, muito, muito, muito. A gente persegue aquilo e a gente acha que aquilo é a nossa felicidade. E realmente, quando a gente adquire esse objeto, ou sei lá, uma posição social, ela nunca se basta em si.
justamente por isso, porque ela é vazia. Porque por mais que a gente diga, olha, mas eu trabalhei, eu suei e eu conquistei isso. Ok, mas ela não tem a função de preencher você. Ela jamais tem algo que é tangível, jamais tem jamais vai ocupar a função de ocupar um espaço de algo intangível, que é o valor espiritual, né? O valor espiritual a gente não pode tocar. Então, como que a gente quer, vamos dizer assim, coisificar algo que não é coisificável, né? Vou dizer mais ou menos assim. Porque não faz sentido. Não faz e não tem que fazer sentido, porque cada coisa cabe no seu espaço, né? Mas quando a gente toma cada coisa para seu lugar, a gente deixa de estar perseguindo tanto, tá sempre trocando de carro, comprando coisas, modificando o tempo inteiro o nosso corpo, que a gente luta para não, para que o nosso corpo não obedeça à lei de envelhecer, porque todos nós envelhecemos, nosso corpo envelhece, mas a única coisa que é atemporal é a nossa essência, não é assim? Então, dessa forma, se a gente buscar sempre as novas edições de nós mesmos, a gente nunca vai envelhecer, porque o nosso espírito é impossível de envelhecer. Nós temos uma eternidade pela frente, então não tem como a gente envelhecer. A gente pode ter um espírito antigo, mas jamais um espírito velho quando a gente se permite, quando a gente se proporciona. Foi por isso que quando, antes de você falar, de você nos trazer o seu conhecimento hoje, que foi fantástico, eu queria muito agradecer em nome da turma. Nós pedimos muito para que nós abríssemos a nossa fronteira de conhecimento para o Evangelho, para o que o Evangelho nos propõe, que reviver em nós, né? E buscar os princípios do Cristo, porque eles são tão simples, mas tão simples, que às vezes a gente fica dando 1 milhão de voltas para chegar na simplicidade, sendo que ela estava pronta ali, tranquila, só aguardando, né? Então é por isso também, queria dizer que a gente não convida ninguém para ser espírita. A gente busca a divulgação da doutrina, mas cada um que se sente convidado o suficiente, porque a abertura para o conhecimento é de cada um, né? Então, se o nosso conhecimento estiver dentro da doutrina, que ótimo, mas se o nosso conhecimento também estiver fora, através uma outra leitura cristã, que seja, mas o fim todo está no Cristo. Muito obrigada, Su. Obrigada de coração. Suas palavras são muito tranquilas de ouvir, tá? Su, semana que vem você de novo, mas eu. Não fala o povo não, senão o povo não volta. Não, Tá gente. de Volta, surpresa hoje. Sai não. é a última aula, tá? É a última aula assim, a última aula do curso básico. Então, eu já estou aqui fazendo esse convite para você falar, para você estar. E se Lu também, que está aí, quietinha, quiser participar também, e quem quiser se inscrever e trazer, Ó, eu né? só sei Sinta-se que à eu tenho que vontade. trabalhar muito nessa vida. Então, querendo ou sem querer, trabalho, eu nunca digo não. A não ser que tem outro trabalho no lugar. Pessoal, alguma consideração a trazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Fala, Lu.
estava aí, né? E essa semana mesmo eu vi uma reflexão falando que o evangelho é o remédio, né? E, e se a gente for ver, né, colocar dessa forma, né, é exatamente isso. Se nós estamos passando por aflições em nossa família e começamos a fazer o evangelho, a gente vai sentir mais aliviado, mais amparado para viver aquela situação, né? Se a gente está passando por algum problema de relacionamento, se a gente tem a prática de fazer o evangelho, a gente vai ter uma sustentação para resolver aquilo, né, da melhor forma possível, né? Então, a importância do evangelho no lar, que às vezes a gente se apega tanto às coisas materiais e o espiritual vai se enfraquecendo. E o evangelho, ele vai trazendo essa sustentação para a nossa parte espiritual, né? E 20 minutos, né, uma vez por semana, ou todos os dias, tirar 20 minutos ali, meditar sobre o Evangelho ou a Bíblia, ler aquilo lá, meditar e trazer para a nossa realidade, para a nossa família, para a sociedade, buscar vivenciar aquilo. Então, aos pouquinhos, a gente vai conquistando esses valores espirituais que Thaís falou ontem, né? Então, a gente está precisando muito de buscar essa espiritualização, essa sustentação, esse equilíbrio. Nós estamos muito fragilizados, né? Precisamos atentar para esse evangelho, porque lá está a base de tudo que Jesus nos ensinou. Então, ele realmente é o remédio. Pronto, falei. Pronto, falei. Ela é ótima. Mas Eu é bem isso. complementando, só falando uma frase aqui, eu tô, não sei se foi desde cedo, que tá uma frase na minha cabeça, assim, ó, com Deus tudo dá certo, com Deus tudo dá certo. Então, acho que é, é o lema de hoje. Sim, é verdade. Até porque para A que gente vê tudo. assim, né? Nós estamos sendo tão bombardeados por tanto conhecimento, vem coisa, para mim mesmo, chega palestra, vídeo, um monte de coisa. É bom, mas o evangelho é mais importante de tudo, gente. Se nós Insubstituível. praticarmos, vivenciarmos o que tem no evangelho, né, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não estou dizendo que essas coisas que vêm não são importantes, né? Mas precisamos priorizar o evangelho que Jesus nos deixou. Verdade. Então é isso, pessoal. Obrigada, Lu, pelas ricas considerações. Gente, Lu, ela tá aí nos bastidores, não tá aparecendo em imagem, não. Mas, assim, olhem, vocês precisam conhecer Luzia, viu? Vocês precisam conhecer Luzia. Aí, apareceu Lu! Obrigada, Lu. E já conhecem a Casa Fraterna. Vocês todos já fazem parte dessa energia chamada Casa Fraterna, dessa egrégora, de essa casa que antes de existir no plano físico, ela existe no plano espiritual. Então, toda a espiritualidade envolta da Casa Fraterna, ela está também envolta em cada um de vocês e em todos vocês. Vocês podem ter certeza disso. E muito dentro em breve, quando estivermos não só em sistema online, mas também em sistema presencial, teremos algumas felicidades acrescidas, aumentadas, de estarmos juntos e de recebermos o passe de Lu. Eu lembrei do passe de Lu agora, Suzana. Mas, enfim, não, não, tá com um bocado de gente é passista.
Mas aí agora já vou viciar o povo no passo de Luzia. Vai fazer fila para tomar passo de Luzia. Mas, enfim, gente, muito obrigada a todos. Eu acho que nós já estamos em prece, porque a própria aula já foi uma prece, já foi uma elevação. Eu estou vendo todo mundo quietinho, mas você sabe o que que é, Su? É que a aula foi de muita reflexão mesmo. Eu acho que faz parte, eu não vou nem cutucar o povo para fazer pergunta, não. É porque eu tenho certeza que cumpriu o seu propósito de trazer reflexão. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, sabe aquelas coisas todas que Su nos trouxe? Vamos trazer para dentro da nossa essência e antes de dormir, vamos pedir uma conexão com Deus para que a gente tenha esse essa ligação mais fortalecida e que esse conhecimento se transforme em prática, em, em comportamento, em inspiração de vida. Pode, Dina, pode perguntar. Dina, pode perguntar, sim, com certeza. É porque eu sou a perguntadeira da turma, mas Su sabe disso. Su fala muito bem, mas eu queria só que você esclarecesse, se possível, novamente, a diferença de alegria e felicidade que você colocou, que não ficou muito claro para mim. Você quer que eu fale, Thaís? As duas, né? Qualquer uma das duas Eu pode ser, vou, Su. eu vou colocar do meu entendimento, depois Thaís coloca o dela. Alegria é uma emoção, no meu entendimento, ela é uma emoção, né? Ela é uma frequência, a alegria, que tem uma elevação alta. Então, quando você está no estado de alegria, vocês têm celebração, conexão com coisas positivas, elevadas, você está com a frequência elevada, que tem a ver com aquela aula que a gente falou sobre a escala das emoções, né? Então, nossas células, existe a frequência que elas vibram em escalas, e uma dessas escalas é a alegria. Então, tem muitas coisas na vida que a gente sente muita alegria, euforia. Então, é essa frequência que eleva. Então, ela vai lá para cima e a gente sente alegria. É ótimo, é uma coisa. A felicidade, existe até uma frase que a felicidade não é deste mundo. Existe também um dos mundos mais elevado que chama mundos felizes. Então, quando fala o que é a felicidade, nós temos nessa vida momentos de felicidade que a gente sente, e a felicidade é algo que você sente lá no âmago do seu ser. Sabe aquele sopro de felicidade que às vezes você não está nem rindo, nem com ninguém, mas você sente aquela plenitude, aquela luz tão... E ali você está na mais pura felicidade, a sua conexão com Deus, e está muito ligada a esse eterno. Eu sou feliz, eu tenho uma colega que a gente brinca assim, eu sou feliz porque eu sou Suzana, eu sou feliz porque eu sou... que é a sua conexão com quem você é, na minha interpretação. E quem você é? Você é Deus. Você é a luz divina, você é uma centelhazinha divina, coberta por emoções, várias emoções, por um corpo físico, por uma mente, por um ego, por um monte de coisas, mas lá no fundo assim, né? Lá no mais sensível do nosso ser, existe um ser espiritual que ali transborda a felicidade. E quando todo o resto, o corpo, a mente, as coisas materiais também estão nessa vibração de sentido nessa vida, tudo vai trazer felicidade. Então, eu vou trazer felicidade para o meu espírito, que é duradouro, ou alegria temporária, que a alegria está mais voltada, pode estar só voltada para o material. Ela pode também estar conectada com o espírito, mas ela também pode só estar no material sem ter nenhuma conexão com o espírito. E aí tá, e complementa isso,
o entendimento dela, se não ficou claro, Jean. Não, eu acredito que seja, que tenha ficado, sim. É, a felicidade, ela tem muito mais a ver com a paz, né? Então, é por isso que quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, é porque ele também diz que enquanto houver o sangue de um irmão escorrendo nas mãos de outro irmão, o reino dele ainda não estará estabelecido na terra. Portanto, nós ainda temos o quê? Lampejos de felicidade, como o Su falou, tá? Então, nós temos sensações, às vezes a gente tem sonhos que nos trazem uma felicidade imensa, que a gente está em algum lugar que a gente não consegue nem descrever. É porque a gente realmente, quando a gente desdobra em nosso sonho, a gente vai para outros mundos, para colônias espirituais, de trabalho, de escolas, de tudo mais, tudo mais. Então, o que que acontece? A gente experimenta, o nosso espírito experimenta esses lampejos de felicidade e a gente volta para, quando a gente acorda para essa matéria nossa densa, e aí a gente fica ainda com aquela sensação de que algo muito, muito, muito legal aconteceu e que dá até vontade de ficar lá e tudo mais. Mas assim, a alegria, ela é como o Su falou, ligada mais para a questão material, né? E enquanto nós estivermos trabalhando individualmente, ainda não também temos a nossa condição de felicidade, porque imagine tanta coisa, tanta desigualdade, tanta, como que a gente vai ser realmente feliz? Porque quando a gente abre os nossos campos mentais e vai percebendo, né, que nós mesmos ainda estamos envoltos de tanta atrocidade, então ainda há muito que se fazer por aqui para a gente fazer dessa terra uma habitação de mundo feliz, tá? Alguém mais? Meu povo. Então, vamos, vou fechar de novo a imagem. Fechar de novo a imagem para celebrar Jesus, que esteve, está e sempre estará com cada um de nós, com todos nós. Celebrar a permissão divina que nos concede momentos como este e que nos concede pessoas como o Su para falar em teu santo nome, Senhor Deus, Senhor Jesus. Agradecer à Casa Fraterna, agradecer aos espíritos benfazejos, os mentores espirituais de cada um dos irmãos que estiveram e que estão aqui conosco. E aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar, se sintam também embalados no manto sagrado de luz de Maria de Santíssima. Que todos estejam da melhor forma possível. Que assim, se tivermos as bênçãos novamente concedidas como hão de estar, estaremos novamente na próxima semana, já aguardada a saudade, mas também o agradecimento a Deus por ter nos abarcado e nos concedido esses encontros semanais. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de luz e de práticas no Evangelho do Cristo. Que assim seja e até semana que vem. Boa noite a todos.